Nós vamos hoje também, antes de continuarmos, né, como um fechamento do nosso altar, falamos na semana passada sobre gratidão, e não poderia faltar o perdão. Vamos falar hoje sobre perdão, porque sem gratidão e sem perdão, o altar não se sustenta, né? São as bases, né? A base é ter um coração grato para construir um altar, ter um coração grato e também ter um coração perdoador. Não pode ficar sombras, variações dentro de nós. Deus é um Deus de luz, amém? Nele, Ele é como o sol do meio-dia. Nele não há sombra, nem variação, nenhuma. Então, nosso coração, nossa alma precisa estar firmado, realmente limpo, sem nenhuma treva. A luz do Senhor vem e ilumina tudo. Glória a Deus. E Ele vai trazendo ao longo da nossa caminhada todas essas coisas que estão ocultas e escondidas, né? Lá dentro de nós, que já vem, né? É nós desde de sempre para a nossa vida. Mas quando chegamos em Cristo, Ele é a luz do mundo, Ele é a luz que nos ilumina. Então Ele trata pelo Espírito dentro de nós para nos purificar realmente de todo pecado. Ele fez isso na cruz. O seu sangue nos justificou diante desse tribunal eterno. E agora vem nos purificando, vem tornando isso real em nossa vida a cada dia, nos curando e nos libertando. Isto é um processo. E o perdão é algo que precisa ser entendido e trabalhado dentro de nós. Então eu vou começar com Isaías 55:7. Isaías 55:7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém? Amém. Mas, olha a condição. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém? Amém. Na Bíblia, a palavra perdão quer dizer abrir mão, deixar ir embora. Diga, eu vou abrir mão. Deixar ir embora. Amém? Que Deus abençoe hoje essa palavra no seu coração. Amém. Em nome de Jesus, na sua vida. Para que realmente você possa abrir mão e deixar ir embora. Jesus, no livro de Lucas 11:4, ele comparou o perdão a abrir mão do pagamento de uma dívida. E também em Mateus 18:23-25, Jesus comparou o perdão a um cancelamento de uma dívida. Então, perdoar é cancelar uma dívida. Amém? Sobre qualquer aspecto. Cancelar uma dívida. Eu achei uma frase interessante aqui que diz assim. Achei essa frase. Eu não sei qual é o autor, mas diz: o primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. O primeiro a esquecer é o mais feliz. Né? Quando realmente tira da sua memória aquela dívida, esse é o mais feliz. E o perdão é a expressão da graça de Deus. Deus é um Deus perdoador. O perdão revela o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Ele te deu um coração perdoador. Em Cristo nós agora nós ganhamos, né?
Nosso coração é transformado num coração perdoador, como o do nosso Deus. Efésios 4:32 diz assim, vocês podem marcar aí: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Um fato leva ao outro. E nós vamos falar sobre alguns fatos sobre o perdão. Primeiro, Deus perdoa. Eu não ouço nenhum amém? Amém. Se Ele não perdoasse, nós estávamos fritos, condenados eternamente. Se Deus não fosse um Deus perdoador. O Salmo 86:5 diz: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Nosso Deus é um Deus que perdoa. Glória a Deus. Que tem um coração perdoador. É da natureza de Deus perdoar. Graças a Deus. É da natureza de Deus perdoar. Ele não deseja a morte de ninguém. Ezequiel 33:11 diz-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Yahvé, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Se a porta está aberta, se Deus derramou o seu perdão em Cristo, o que te impede de converter-se, de você se converter dos seus maus caminhos? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte de ninguém. Se Deus quisesse a morte, Ele não enviaria Jesus. Jesus veio para nos resgatar das regiões da morte e para liberar o perdão de Deus sobre a nossa vida, sobre nós, aleluia. Deus é bom e Deus é amor. Amém. Glória a Deus. Se você ouvir o contrário, você diga: não, a Bíblia diz Deus é amor, em 1 João 4:8, e Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Nós conhecemos o nosso Deus e Deus é bom. E o segundo é que nós precisamos do perdão de Deus. Esse é o segundo fato. Primeiro, que Deus perdoa. E segundo, que nós precisamos do perdão de Deus. Como é importante você e eu sabermos que precisamos do perdão de Deus, como o corpo precisa da água e da comida para viver. Sem o perdão de Deus, mesmo que você tenha comida e pão para o corpo, não vale de nada. Porque ao final, são as regiões da morte que vão prevalecer sobre a vida do pecador. Nós precisamos do perdão de Deus. Diga: eu preciso do perdão de Deus. Por quê? Porque o homem é mau. Ele é contaminado pelo pecado, pela maldade, e é abominável diante de Deus. É só olharmos para o mundo agora, onde não há nenhum limite, e você vê a maldade a descoberto. O que é capaz, até onde é capaz uma pessoa de maldade? Porque está contaminada com o mal. A humanidade foi contaminada com o mal por causa do pecado. E nós somos uma raça de grandes transgressores contra Deus e seus princípios. E por que somos? Primeiro, por causa do orgulho. O orgulho no coração do homem. Por causa do individualismo. Cada vez mais essa sociedade é individualista. Primeiro eu, depois o outro, tudo para mim. Individualismo, que leva ao egoísmo. Por causa da autossuficiência. Eu que posso tudo, eu que cuido de tudo, não preciso de ti, Deus. Isso é, em essência, o que é o pecado. É essa autossuficiência. Por causa das escolhas abomináveis.
Então, por isso, nós precisamos do perdão de Deus. Muitas pessoas vêm ao Senhor, ou vêm a uma igreja, ou estão no meio, porque querem um meio bom para se viver, mas nunca chegaram à conclusão de que precisam do perdão de Deus. E se nós não chegarmos a essa conclusão de que precisamos do perdão de Deus, nada vai acontecer conosco. Porque quando nós falamos, preciso do perdão de Deus, nós estamos dizendo, eu sou um pecador e eu estou arrependido do meu pecado. Eu preciso do teu perdão, porque sem o perdão, eu estou morta nos meus delitos e nos meus pecados. E não vai haver transformação nenhuma na minha vida, se eu não souber que eu preciso do perdão de Deus. Amém? Amém. Nós somos chamados de pecadores. Pecadores significa separados, afastados de Deus. Deus não comunga com o pecado e Ele condena o pecador. Certo? Esses são os fatos que antecedem o perdão de Deus. É saber isso. Romanos 3:23 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o pecador, todo pecador, ele é passível de morte. E morte eterna não é morte física. A morte física, ela vai levar à morte eterna se não houver uma transformação, uma mudança na nossa vida. Porque o salário do pecado é a morte. Então, por nossa causa, toda a criação está gemendo. Toda a criação está cativa. Você já imaginou qual é a dimensão do pecado? A profundidade do que é o pecado? Prendeu toda a criação, porque nós fomos feitos coroa da criação, fomos colocados aqui para ser o reflexo da glória de Deus e para cuidar da criação de Deus, da criação do Senhor. Certo? Somos mordomos de tudo isso. E o que acontece? O pecado do homem tornou cativa a própria criação. Trouxe morte para toda a criação. Trouxe doença para toda a criação. Por causa do pecado do homem. Olha só quão terrível é. Então nós precisamos desesperadamente do perdão dos nossos pecados. E o que nós devemos fazer? É nos humilharmos perante Deus e pedir perdão. Perdão. Deus sabe que nós não podemos mudar sozinhos. Ele sabe que o pecado é algo que está entranhado na nossa natureza. Por isso Jesus veio. Para morrer no nosso lugar. E foi justiçado. Não há homem que não peque. Não há homem que não peque. E, no fundo, todo mundo sabe que está devendo. Todo mundo sabe que deve. Né? Nós vemos a história lá, o exemplo em Lucas 3,19. Quando João Batista vem, ele tinha um homem chamado, ele é tetrarca Herodes. Ele era um homem que dominava uma região, assim, ele era tipo um governador. E ele foi repreendido por João Batista por causa de Herodias, porque ele estava com a mulher do seu irmão. E ele foi repreendido por João Batista. E o que ele fez? Por causa disso e por causa das maldades que ele fazia, ele sabia que estava errado. E por que ele sabia que estava errado? E João Batista ficava falando para ele que ele precisava se converter dos maus caminhos. Ele, o que ele fez? Preferiu matar João Batista. Encerrou primeiro na prisão, depois a Herodias falou para ele, falou para a filha, pedir a cabeça de João Batista. Por quê? Porque ele não queria ouvir aquelas acusações. Mas por que ele matou? Por quê? Porque ele sabia que estava errado.
Porque a consciência dele sabia que ele estava vivendo errado. Então, todo mundo sabe lá dentro que está errado, que está vivendo longe de Deus. Mas o fato é que Deus derramou sua graça sobre nós. Amém? Presta atenção, ele justiçou Jesus. Ele fez essa sua justiça cair sobre seu Filho único, puro, em nosso lugar. Então nós temos João 3,16, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele derramou o seu perdão em Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse foi o ato supremo de Deus para perdão dos transgressores. Um sacrifício. Ele fez um sacrifício tremendo, terrível, para derramar perdão sobre nós. A capacidade de sermos perdoados. Amém? Isso está derramado. Nós só não somos perdoados se nós não tomarmos posse do perdão de Deus e continuarmos insistindo no pecado. Deus nos perdoou em Cristo. E porque nos perdoou, nós somos salvos, nós somos libertos, nós somos curados, nós somos transformados. Amém. Nossa vida, nossa casa, nosso trabalho, nossa capacitação, nossa capacidade, tudo nosso é transformado. Nós estávamos amaldiçoados, mas em Cristo nós fomos abençoados. Então aquilo que nos prendia, aquilo que nos agrilhoava, tudo que tornava murcho em nossa vida, agora reviveu. Amém? Porque fomos abençoados. Então em Cristo a nossa vida é transformada. Aleluia! Porque não é plano de Deus que ficássemos murchos. O plano de Deus é que nós florescêssemos. Mas o pecado nos tornou ali, como que presos. E tudo que nós fazemos fica preso. E tudo que nós vamos conquistar não conseguimos. Não há conquistas. Tudo é roubado por causa do inimigo das nossas almas. Ele tem legalidade para roubar por causa do nosso pecado. Mas o Senhor trouxe perdão. Ele nos perdoou os pecados. E porque Ele nos perdoou, nós podemos ser livres do inimigo, dar um chute nele. E agora nós vamos florescer. Amém. Tudo que ficou preso vai florescer. Em todas as áreas da nossa vida. Sabe o que diz a Bíblia? Que tudo que eu colocar a nossa mão vai. Tudo que eu colocar a mão vai prosperar. Amém. E em todo lugar que colocar o meu pé vai ser conquistado. Ele nos faz conquistadores, porque foi isso que Ele planejou quando te criou, quando me criou. Amém? Foi que tudo que nós fizéssemos prosperasse. Aleluia! Nosso Deus é sobrenatural. E Ele quer fazer coisas grandes na nossa vida, bonitas, florescidas, como carvalhos de justiça. Amém? Florescer em Deus. Diga, eu quero florescer em Deus. Eu quero. Você quer florescer? Porque isso vai acontecer na sua vida. Primeiro, se você crê. Segundo, se você quiser. Porque Ele não vai violar a tua escolha. É uma escolha. Vai acontecer comigo porque eu quero. Porque eu recebo. Porque eu creio. Amém? Que em Cristo eu vou florescer. Porque para isso Jesus veio. Amém? Para nos transformar. Perdão de Deus trouxe a vida eterna até nós.
Aleluia. Acho que nós não temos consciência do que isso significa. Porque não tem consciência de que estaria na morte eterna, separado de Deus eternamente. O perdão de Deus em Cristo trouxe a vida eterna. Ele nos deu a condição de sermos chamados filhos de Deus. É porque nós crescemos achando que todos eram filhos de Deus e não são. Amém. Porque a criação está separada de Deus por causa do pecado. Nós nos tornamos criaturas, mas não filhos. Quando Jesus veio, a Bíblia o chama de filho único. Quando Jesus veio e nasceu aqui, ele era o único filho de Deus. O único que refletia a glória de Deus. Todos os outros, dos quais nós estamos incluídos, somos criaturas separados de Deus. Mas quando Jesus sobe a cruz, morre e ressuscita, então a Bíblia o chama de primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Todo aquele que crê em Cristo, que confessa o seu nome e que recebe o perdão de Deus pelo arrependimento, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora nós temos uma nova natureza. Nós que recebemos a Cristo, nós temos a natureza de Deus. E com isso, recebemos a vida eterna. A vida de Deus está em nós. Amados, isso precisa ser uma palavra rema na sua vida. Uma verdade para você. Para que cada um se veja nesse lugar. No reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O quarto fato que eu quero colocar é que Deus exige de nós que nós perdoemos uns aos outros. Não só recebamos o perdão. A prática do perdão, primeiro, quebra o orgulho. Tanto de quem é ofendido, quanto do ofensor. Essa prática de perdoar vai quebrar o nosso orgulho. Amém? Amém. É importante perdoar. Importante para nós. É importante para Deus, mas é importante para nós. É importante para nós porque Deus vê que o nosso coração está quebrantado. Que está sendo quebrado o orgulho da nossa vida. Tem duas raízes que nascem conosco, que é orgulho e rebelião. Orgulho, diga orgulho e rebelião. E quando nós entramos na prática do perdão, o orgulho é quebrado. E a rebelião também é quebrada. Vai quebrando o orgulho e a rebelião. Vamos saindo do lugar de que não posso ser ofendido nunca. Eu sou um deusinho, né? E nós vamos perdoando porque entendemos que todos tropeçamos em muitas coisas. Não há ninguém que não tropece. Segundo, porque trata um coração insensível à prática do perdão. Sensibiliza o coração para com a necessidade do outro, para com a condição do outro. Se alguém te ofendeu, você também ofendeu alguém. Não é certo? Ou você nunca ofendeu ninguém? Ou só você foi ofendido na vida? Você ofendeu muitas pessoas. E para muitas pessoas nunca pediu perdão por ter ofendido. Aí quando é ofendido, então o orgulho, a prática do perdão, ele torna o nosso coração sensível à falha do outro. Porque entendemos que nós também falhamos e merecemos, e nós precisamos de perdão. Precisamos ser perdoados. Então, perdoai, para que você seja perdoado. E o perdão nos livra, a prática do perdão nos livra do desejo de vingança. Olha que coisa horrível é o desejo de vingança. Corrói o coração, corrói a alma, corrói a mente. E por causa do desejo de vingança, muitas pessoas matam. São homicidas por causa da vingança. É maligno, é das trevas, é do diabo. Não vem de Deus.
Deus diz: a mim pertence a vingança. Porque Deus é o único que julga retamente. É o único que julga com retidão. Então, quando nós praticamos o perdão, nós entregamos a Deus a justiça. E nos livramos desse desejo de vingança. E o perdão, a prática do perdão, glorifica a Cristo. O ato de perdoar revela sacrifício de si mesmo em função do outro. Foi o que Deus fez. Ele sacrificou Jesus para nos perdoar. E quando nós perdoamos, isso revela sacrifício em função do outro. Ou seja, nós estamos seguindo as pisadas do nosso Mestre. Amém? O propósito é sermos como Jesus. Então o nosso coração hoje é um coração perdoador. Então nós precisamos praticar o perdão e não ficar presos às mágoas, aos ressentimentos. Porque Deus nos perdoou em Cristo. E esse é o ato supremo de Deus para perdão dos transgressores. É o sacrifício de Jesus. Se Deus fez isso, quem somos nós para reter o perdão? Se Deus foi capaz de fazer isso em Cristo, quem é você para reter o perdão do outro? Para reter a mágoa? Para reter o ressentimento? E outra, Deus não terá por inocente aquele que retiver o perdão. Não ficará inocente. Veja o que diz a Bíblia. A Bíblia nos manda perdoar. Em Mateus 18, 21, 22. Pedro pergunta: quantas vezes devemos perdoar o irmão? E Deus diz: até 70 vezes 7. Como um número para dizer que nós devemos perdoar sempre. O perdão é algo que nos guarda o nosso coração. Em Marcos 11, 25, 26, ele diz: perdoe para ser perdoado. Amém? Olha a condição de receber perdão: é perdoar. Em Mateus 6, 14, 15, também: perdoe para serem perdoados. Na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Senhor, perdoa, eu deixei livre, eu perdoei. Estou liberando. Me perdoa assim como eu estou perdoando. Amém? Perdoem as queixas um do outro. Colossenses 3,13. Efésios 4,32. Perdoem-se. Seja uma prática. E Lucas 6,37. Não julgue, não condene, perdoe. Está escrito. Então, o perdão, ele revela o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Se você é seguidor de Jesus Cristo, você vai praticar o perdão. Porque Cristo lhe perdoou. O perdão foi derramado em Cristo Jesus. Perdoar não é um pedido de Deus, né? Perdoar é um mandamento de Deus. Ele não está te pedindo: ô filhinho, por favor, perdoe. Dá um jeitinho aí no seu coraçãozinho, né? E deixa o perdão entrar. Filhinho, perdoe. Não. Ele nos manda perdoar. É uma ordem. É um mandamento. E Deus quer ser obedecido. Amém? Uma condição: perdoe para serem perdoados. Então ele diz, nos manda perdoar. Isso nos leva a um lugar que perdão não é um sentimento. Eu não estou sentindo vontade de perdoar. Não existe isso. O meu justo viverá por fé, e não por vista, e não por sentimento. Chegue para Deus e diga: eu perdoo, Senhor, eu vou perdoar, eu perdoo, eu libero essa pessoa. Agora trata do meu coração ferido. É pelo Espírito que Ele vai te curar de toda ferida.
Amém? Amém. Obedeça ao Senhor e receba os benefícios. Há muitos benefícios em obedecer a Deus. Porque o perdão é uma decisão da sua vontade. Se você retiver o perdão, você está fincado no orgulho. E você não quer ceder. Sabe que não dou meu braço a ceder? Não dou meu braço a torcer? Eu vou dar a última palavra? Eu não dou meu braço a torcer? Isso é orgulho. E o orgulho não glorifica o Senhor e é daninho para nós. Vai fazer mal para você. Então é uma decisão. Decida perdoar. Diante de Deus eu vou decidir. Independente do tamanho da mágoa, do tamanho do ressentimento, só entregue ao Senhor. Decida perdoar e diga: Senhor, agora abre o meu coração, cura-me. Eu me rendo a Ti e eu vou obedecer. Amém? Amém. Eu quero perdoar porque eu fui perdoado. Eu estou tão feliz porque eu fui perdoado que eu quero perdoar. É tão pequeno esse sentimento diante de mágoa, diante da grandiosidade do que Deus fez, que você libera no seu coração. Por quê? Porque eu recebi um novo coração do Pai. Quem pode dizer isso? Eu recebi um novo coração. Nós cantamos até esse canto. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Amém? Amém. Porque eu recebi este novo coração, então eu posso perdoar, então eu posso liberar. Porque esse novo coração não é um coração magoado, não é um coração ressentido, é um coração limpo, é um coração saudável. Amém? Amém. É um coração livre. Amém. Aleluia! É um coração cheio de viva esperança. Amém. Glória a Deus. Deus não vai falhar com você nunca. Aleluia. Então nós temos que entender que o problema da ofensa é de quem ofende. E quem é ofendido precisa perdoar. Amém? Amém. Deus em Cristo nos libertou da escravidão da mágoa. A mágoa escraviza. Não só a mágoa e o ressentimento não só escraviza, como traz muitas doenças. Muitas doenças. Mas Jesus nos libertou da escravidão da mágoa. Quem já teve mágoa no seu coração e esteve escravo dessa mágoa por anos? Talvez você tenha alguma mágoa no seu coração hoje ainda. Ainda tenha um ressentimento. Porque Ele vai tratando isso ao longo do nosso caminho, né? É um processo. Eu tinha uma grande mágoa do meu pai, porque me abandonou. E não deu a mínima. Ele não podia chegar perto de mim, porque eu parecia gato quando a água veio. Minhas garras. Wolverine, sei lá. Tem uns personagens hoje que quando é atacado, as garras ficam bicho. Era assim. Eu tinha ódio. Nunca. Quando a gente tem ódio, né? Muitos têm ódio e não admitem. Não, eu não odeio, eu odeio assim. É ódio sim. E eu tinha isso. Mas quando o Senhor falou, abra o teu coração, eu vou te curar. Ai meu Deus, naquele momento que eu ouvi Deus falar isso, eu já tinha aberto. Tá bom, Senhor, já abri. E Ele me curou. Aquilo era um peso tão horrível. Era uma doença. E Ele me curou. Meu pai não mudou, mas eu mudei. O perdão te muda, te transforma, te limpa.
te traz alegria ao coração. O maior benefício do perdão é o seu mesmo. O maior benefício do perdão é de quem perdoa. Porque fica livre. Fica livre para amar. Fica livre para amar até os inimigos. Porque Jesus disse: amai vossos inimigos. E se tem prisão no seu coração, você não vai conseguir fazer isso. Então, abre o teu coração, porque eu quero te curar, diz o Senhor. Só abre o teu coração, porque eu quero te curar. Amém? Quando compreendemos que diante de Deus, todos nós somos ofensores, e grandes ofensores, grandes transgressores, que essa capacidade de ofender vem pelo pecado, e eu me torno ofensor contra Deus primeiro, e depois eu me torno ofensor contra o outro. Então, pelo pecado eu sou um grande ofensor contra Deus. Então, o seguinte: eu sou um grande ofensor contra o outro, contra o meu próximo. Tito 3, de 3 a 7, olha o que diz ali, para você entender isso. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências ou desejos e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Olha só, esse é o nosso quadro sem Cristo. Vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos. Somos odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então, quando entendemos essa capacitação, essa condição que nós éramos, nós entendemos que precisamos do perdão de Deus e que só Cristo pode nos libertar. Amém. E nós perdoamos quando? Primeiro, quando deixamos de guardar ressentimentos. Tem muitas pessoas que guardam ressentimentos de estimação. É um bichinho de pelúcia. A mágoa, o ressentimento é o seu bichinho de pelúcia. E você guarda aquilo a 7 chaves para ninguém ser meu. Meu. Então hoje, em nome de Jesus, você vai abrir, tem uma chave de Deus aí, para abrir o seu coração e você liberar essa mágoa, esse ressentimento guardado aí. Nós perdoamos quando nós deixamos de guardar o ressentimento e abrimos mão das compensações dos prejuízos que tivemos. O que lhe causou prejuízo de alguém? Olha, você já causou prejuízo para muita gente. A palavra diz odiosos e odiando-nos, né? Uns aos outros. Então você foi odioso para alguém ao longo da sua vida. Então você já causou prejuízo para muitas pessoas. Perdoar, e pessoas já causaram prejuízo para você. Então, perdoar é você abrir mão das compensações disso. Abra mão das compensações do prejuízo que você teve. Você não vai ser compensado por esse prejuízo. A maior compensação Cristo já lhe deu, que foi a salvação. Amém? Que foi a sua vida eterna, que foi ser chamado de filho, que foi ser abençoado, que foi ser transportado do reino de trevas para o reino da luz, que foi ser curado, liberto, tirado das mãos das trevas. Que é maior compensação do que essa? E perdoamos quando aprendemos que o perdão nasceu em Deus e do seu amor incondicional. 1 de Pedro 4,8 diz assim: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados. E sabe o que Deus fez em Cristo? Ele derrama o seu amor em nosso coração. Você pode perdoar. Amém? Amém. Nós podemos perdoar. O perdão é algo nobre,
elevado, eficaz e profundo. É nobre perdoar, é elevado perdoar. Agora veja, perdoar não quer dizer, preste atenção, primeiro, fechar os olhos aos erros. Não quer dizer isso não. Perdoa, vou fechar os olhos aos erros dele. Não, perdoar não é isso. Isaías 5,20 diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ou seja, inverte tudo. Perdoar não é fechar os olhos aos erros. Perdoar também não é fingir que tudo aconteceu. Nada aconteceu. Ah, nada aconteceu. Vou perdoar, nada aconteceu. Não, aconteceu. Precisa ser tratado aquela situação. Né? Precisamos ter coragem de tratar as situações. Perdoar não quer dizer fingir que nada aconteceu. Deixa para lá. Não deixa para lá, não. Nós temos que tratar das situações. Precisamos crescer. Isso não é perdoar. E também não é permitir que os outros se aproveitem de você. Ah, perdoei. Você vai cair no mesmo laço? Ah, perdoei. Caiu de novo no mesmo laço? Perdoei. Caiu no mesmo laço? Não. Perdoar não é isso, não. Perdoar não é você ficar caindo no mesmo laço da pessoa o tempo todo. Não é isso, não. Né? Precisamos, assim, ser prudentes como as serpentes. Simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Nós sabemos qual é a situação. Não é ser incauto, tolo. Isso não é perdoar. Perdoar é não permitir que mágoas e ressentimentos dominem o seu coração. Perdoar significa liberar-se de toda mágoa e de todo ressentimento. A falta de perdão é como uma bomba explodindo dentro de você. Se você retém o perdão, é uma bomba que vai te levar a adoecer. Faz adoecer o corpo e a alma. Muitas pessoas têm pressão alta porque não perdoaram. Muitas pessoas sofrem de dores intensas porque não perdoaram. Isso se chama somatizar aquela situação. Muitas pessoas têm depressão, amargura, porque não perdoaram. Porque têm desejos de vingança. Isso faz adoecer o corpo. Isso faz adoecer a alma. E traz doenças mesmo. Doenças do coração, doenças das vísceras, todo o seu corpo adoece por falta de perdão. A amargura de alma pode te afastar de Deus. E pode te afastar das pessoas. Porque a palavra diz que uma raiz de amargura, só uma raiz de amargura contamina todo o ambiente. Você já esteve assim num ambiente, tá tudo bem, de repente chega uma pessoa amargurada? Uma pessoa só, estão muitas pessoas ali, rindo, brincando, conversando, chegou uma pessoa amargurada. Pronto, contamina o ambiente inteiro. Não contamina? Fecha o tempo. Porque aí tudo que um fala, tudo que eu falo é uma negatividade, é uma coisa horrível, né? É uma amargura tão grande que tira o oxigênio de todo mundo. Aí você vê um indo para cá, outro indo para lá, separa tudo, porque ninguém aguenta ficar. De tão terrível que é uma pessoa, uma raiz de amargura. E tem o potencial de contaminar o espírito, o seu espírito. E o que acontece? Te afasta de Deus. Assim como Deus nos perdoa em Cristo e Ele nos recebe, como na história do filho pródigo, quando volta,
o pai perdoa o filho e abre os braços e o recebe, assim também Jesus na cruz do Calvário abriu os braços e nos recebeu. Amém? Derramando perdão sobre nós. Amados, esse é o tempo de limpar o nosso coração. Jesus está às portas. E o perdão precisa ser uma prática. Porque talvez você tenha ouvido falar do perdão, claro, eu já ministrei várias vezes, até em retiros, ministrando sobre isso. Mas o que acontece? Ali, você foi ministrado. Mas ao longo desse tempo, muitas coisas aconteceram. E muitas vezes, seu coração fica magoado. E aí, começa a reter o perdão, né? E de novo esse processo acontece. O que acontece? O perdão é uma prática de todos os dias. Amém? É uma prática de todos os momentos. Na sua casa, no seu trabalho, em contato com as pessoas, em todo lugar. Porque o inimigo anda em derredor para te ferir. Ele lança setas e ele usa as pessoas. Ele usa as pessoas próximas, que você ama. Daquelas que você espera que nunca vá te magoar. São essas que te magoam. E são essas que são usadas nas suas fragilidades para trazer feridas profundas e muitas vezes você não consegue perdoar. Então você tem que lembrar que o perdão não é na tua força, é na tua fé. Amém? Amém. O perdão é na fé e não na força. Amém? Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então agora, para encontrar o Senhor, diz que é aquele que, para ver o Senhor, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, esse verá o Senhor. Então é preciso limpar o coração para nós prosseguirmos daqui. Nós temos que prosseguir, mas temos que ter o nosso coração limpo de toda mágoa, de todo ressentimento. Então é preciso perdoar. E hoje você vai fazer isso aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Peça perdão a Deus por ter ofendido a Ele com a falta de perdão. Porque quando nós retemos o perdão, nós estamos ofendendo a Deus. Porque queremos ser mais do que Ele. Porque se Ele liberou perdão sobre a nossa vida, você está retendo perdão, você quer se colocar no lugar de Deus, condenando aquela pessoa. Então precisamos pedir perdão a Deus por guardar ressentimentos, por alimentar mágoas. Depois, lembre-se de todos os que te feriram, nome por nome, inclusive você mesmo. Olha, amados, tem uma coisa que a gente reconhece. Reconhece que não perdoou a outra pessoa, aquela pessoa me feriu, aquela pessoa me magoou. Mas tem uma pessoa que te feriu, que te magoou, que é difícil liberar perdão, e você não reconhece que está magoado por ela, é você mesmo. Você não aceita que tem errado, não aceita que tenha feito uma escolha errada, não aceita que você tenha feito, fica magoado com você mesmo, porque você fracassou por causa de você mesmo. Então você fica magoado com você e não se libera, não se perdoa, porque chegou nessa condição, porque você não viu, porque você não enxergou, porque você escolheu errado, porque você foi tolo, e começa a se maldizer porque aconteceu isso em alguma fase da sua vida. Você precisa se perdoar, porque Cristo já lhe perdoou. Amém? E você precisa se perdoar. É daqui para frente, amados. Você vai levar pesos lá de trás, por quê? Coloca aos pés do Senhor. Deixa o Senhor. Nós levamos as consequências dos nossos erros e pecados, as consequências das nossas escolhas ruins, mas Deus fará novos caminhos. Amém? Amém. Não fique pensando, não é sábio ficar pensando, se eu não tivesse feito isso, eu ia acontecer isso, acontecer. Você não sabe.
São outras variáveis no caminho. Se eu não tivesse casado com essa pessoa, eu não estava passando por isso. Você podia estar passando por outras coisas. Todo caminho tem prós e tem contras. Toda escolha tem prós e tem contras. Para tudo que fizermos haverá consequências. Nós vivemos no mundo da árvore do bem e do mal. Nesse sistema. Então nós vamos confiar em Senhor. Hoje você tem o Senhor. Se você não tem hoje, então vai ter, em nome de Jesus. Amém. Para que Ele lhe dirija no seu caminho. Amém? Mas o que ficou para trás, o que você fez de bom ou de ruim, já está lá no mar do esquecimento. Agora vamos fazer o que pudermos com o que temos nas mãos. Amém? Não é sábio falar, foi tão bom aquele tempo e hoje não é. Ou, é por causa daquelas coisas. Hoje eu estou passando por isso. E você fica amargurado por causa disso. Porque você fica pensando, se não fosse assim, eu ia estar aqui, estava lá. Como é que você sabe? Aonde você estaria? Seriam outras coisas que teriam acontecido. E você nunca vai poder saber. Então o que acontece sábio é você pegar o tempo de hoje, que você tem a Cristo, entregá-lo nas mãos do Senhor. Assim, Senhor, os novos caminhos que o Senhor tem para mim. Recomeçar. Eu vou ver florescer. Eu quero ver os frutos das minhas boas sementes que eu estou lançando hoje. Se eu não lancei atrás, comece a lançar hoje. Porque você vai ver os frutos das boas sementes que você vai lançar. E libere-se, né? Perdoe-se das suas escolhas erradas. Você teve acertos e teve erros. Tudo ficou para trás. Pronto, cheguei até aqui. Agora isso, já entreguei na cruz. A partir daqui, com tudo que sou hoje, eu entrego ao Senhor e vou viver novos caminhos no Senhor. Agora com conhecimento da palavra, agora com a ajuda do Senhor, agora com a direção de Deus, com a sabedoria de Deus, eu vou procurar. Então esqueça. Deus não se agrada de que a gente fique olhando para trás, para o passado. E o passado é um fardo muito grande, libera. Solta isso, desapega, né? Desses pesos, dessas peias e perdoe-se. Perdoe a você mesmo. E de todos, e diga que os perdoe por quê? E peça ao Senhor que limpe o seu coração e o cure de toda dor e de toda mágoa. E receba a cura e também agradeça a Deus por seu perdão. Você está disposto a? Que o Senhor faça essa ministração em você agora? Amém? Então vamos orar?